nesse exemplo, nós temos duas retas, R e S, ambas em R3. Eu conheço uma equação paramétrica de cada reta e quero determinar o ângulo e a distância entre as duas retas. Começar pelo ângulo. Independente de trabalhar com ângulo, distância ou posição relativa entre duas retas, o primeiro passo é sempre identificar um vetor diretor de R e um vetor diretor de S. Para vetor diretor de R, eu vou escolher o vetor 2 menos 1 e 1. E para vetor diretor de S, o vetor menos 4, 2 e menos 2. Ao trabalhar com ângulo entre duas retas, se eu falo que θ é o ângulo entre R e S, a relação que eu tenho entre o ângulo e os vetores diretores é que cosseno de θ igual ao módulo de VR escalar VS dividido pelo módulo do vetor VR vezes o módulo do vetor VS. Essa fórmula ela é válida independente de qual a reta R e qual a reta S e quais os respectivos vetores diretores. Por que que nesse exemplo em particular a fórmula não é necessária? Se eu olho para o vetor VR e para o vetor VS, eu tenho que VS é igual a menos 2 vezes o vetor VR. O que essa relação diz é que, uma vez que VR é paralelo a VS, R e S são paralelas. Se duas retas são paralelas, o ângulo entre elas é igual a 0 radianos. Eu não preciso fazer esses cálculos e vou chegar na conclusão que θ é 0 radiano. Caso você queira fazer as contas, aí fica de presente para casa. Substitua o vetor VR e o vetor VS nessa expressão e, ao desenvolver, você vai encontrar a resposta 1. Se cosseno de θ é igual a 1, e lembrando que o ângulo de duas retas é um ângulo que vai sempre de 0 a π, segue que θ é igual a 0. Então, caso você opte por trabalhar com a fórmula, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai chegar em 1 no resultado dessa expressão e conclui que θ é 0. Agora o cálculo da distância. Para calcular a distância, a forma que essa distância é calculada também depende da posição relativa entre as duas retas. Por quê? Nesse caso, eu sei que as retas são paralelas. Por enquanto, eu tenho duas opções. Ou eu tenho a reta R e a reta S distintas, ou uma situação em que a reta R é igual à reta S. Ou seja, eu tenho R
e S iguais. E ainda não sei em qual situação eu me encontro. E vou partir agora para o cálculo da distância. No caso em que as retas são paralelas e distintas, qualquer ponto que eu escolho na reta R, a distância entre R e S é igual à distância entre PR e S. A mesma coisa é válida no caso em que as duas retas são coincidentes. Se eu escolho um ponto qualquer de R, como o ponto de R também é um ponto de S, a distância é igual a zero. Então, o cálculo da distância, no caso em que R e S são paralelas, pode ser feito da seguinte maneira: trocando a distância entre R e S pela distância de um ponto em R pela reta S. Ou seja, eu troco uma distância entre retas pela distância de um ponto até outra reta. Então, eu vou escolher um ponto qualquer da reta R. Vou tomar aqui t igual a zero. Se eu tomo t igual a zero, eu tenho ponto 1, 2 e 4. E quero agora calcular a distância de um ponto na reta R até a reta S. Para o cálculo dessa distância, vou ilustrar supondo que o ponto PR não pertença à reta S. Vocês já devem ter notado, essas duas retas já apareceram alguns exemplos atrás. Nós verificamos que as duas retas são coincidentes. Então, esse ponto R, na verdade, é um ponto sobre a reta. Eu estou fazendo aqui um esquema para tentar enxergar como deduzir a fórmula da distância. Se eu pego o ponto da reta R e um ponto da reta S, escolher para ponto da reta S, tomando t igual a 0, 3, 1 e 5. Para o ponto da reta R, eu já tenho o ponto 1, 2 e 4. Quando eu calculo o vetor PR, PS, extremidade em P, ponto inicial em R, então é calcular o ponto final menos o inicial. Eu vou ficar com 3 menos 1, 2, 1 menos 2, menos 1, 5 menos 4, 1. Observa que o vetor PR, PS é um vetor paralelo tanto a VR quanto a VS. Isso quer dizer o quê? Que para que esses três vetores sejam paralelos, esse ponto PR, na verdade, ele é um ponto sobre a reta S. Se o ponto é um ponto sobre a reta, segue que a distância entre R e S é a distância entre PR e S, que é igual a zero. Se eu tivesse continuado com a fórmula para calcular a distância de um ponto até a reta, a distância do ponto até a reta é dada pelo módulo de PR/PS vetorial VS dividido pelo módulo de VS. Então, se eu não tivesse feito a análise, que esse ponto é, na verdade, um ponto sobre S. Quando eu calculasse esse produto vetorial, como
esse vetor é paralelo a esse vetor, o produto vetorial resulta no vetor nulo. Resultando no vetor nulo, ao calcular o módulo do vetor, eu tenho uma fração em que o numerador é zero, segue que a distância é igual a zero. Então, eu chegaria no mesmo lugar que a distância entre as retas é igual a zero. Lembra que ao trabalhar com distância, ângulo e posição relativa entre as retas, você não tem uma única maneira de como resolver o problema. Depende da estratégia que você opta por utilizar no seu problema em específico. E notar que nesse exemplo em particular, só ao conhecer a posição relativa, que nesse caso R e S são paralelas e coincidentes, eu já concluo que o ângulo é zero e que a distância também é zero, sem precisar desenvolver cálculo nenhum. Então, em problemas que envolvam cálculo de ângulo e distância, conhecer a posição relativa, em geral, é uma boa estratégia que pode simplificar os cálculos no seu problema.